Bom dia a todos, meu nome é Leonardo Zoccarato Ferreira. Vamos continuar aqui nosso mini curso a respeito das meditações metafísicas de Descartes. Nessa aula vamos tentar responder, vamos ter que enfrentar, na verdade, os desafios que nos propomos a discutir na aula passada. Esses desafios foram resultado das investigações do próprio autor e da ambição que o próprio autor colocou para si mesmo, para que ele resolvesse. Vocês se lembram que o autor chegou à conclusão de que deveria questionar tudo aquilo que considerava certo, incerto, tudo aquilo sobre o que ele poderia lançar alguma dúvida, deveria ser questionado e considerado uma fonte de conhecimento insegura. O autor então faz um grande exame de consciência, suspende todas as suas convicções e questiona até mesmo aquelas coisas que parecem mais certas, como nossos sentidos, e mesmo usando o artifício do Deus maligno, questiona os conhecimentos da aritmética e da geometria, que ele tanto acreditava. Depois o autor chega à conclusão que existo como algo que pensa. Eu sou algo que cogita, sou um pensamento, sou uma razão, sou um entendimento, sou uma alma. E a constatação de que existo, diante de tudo aquilo que foi dito na aula passada, nos deixou com uma laranja podre na mão, com uma batata quente. Porque quando eu digo que existo porque penso, o fato é que eu não vejo o pensamento dos outros e nada no meu pensamento ainda pode me garantir que o mundo exista. Então, estamos isolados, presos numa ilha existencial, e devemos sair desta prisão com os meios que o cogito, que o pensamento, que a razão, que a alma, e apenas isto nos dão para tanto. Isto é, devemos usar as ferramentas da razão e somente dela para sair da prisão no qual nos encontramos. E essas ferramentas são as ideias. Então, quando eu examino as ideias que passam pela minha mente, logo sempre me virá a pergunta a respeito da existência no mundo dessas ideias. Quer dizer, quando eu penso num abajur, quem poderia me garantir que esse abajur existe no mundo real e que não é simplesmente um produto da minha cabeça, um resultado das conexões neuronais do meu cérebro, ou simplesmente uma imagem dos meus olhos, um resultado do reflexo dos raios de luz no meu globo ocular e nos órgãos responsáveis? Quem poderá garantir isso? Como garantir que o abajur, a caneta, a câmera, a cama, os objetos que eu vejo do mundo têm existência própria? Mais do que isso, quem poderá garantir que eu mesmo
que os outros, têm existência também e que não são simplesmente marionetes ou fruto de uma imaginação. Então, esses e outros problemas apresentados na aula passada surgiram. E aí, o que o autor concluiu é que seria preciso encontrar uma ideia dentro de mim, dentro do autor, né, dentro da consciência de cada um, que a respeito da qual pudéssemos concluir sua existência a partir dos seus próprios atributos. Então, veja bem, o autor precisa encontrar uma ideia a respeito da qual possa concluir sua existência a partir dos atributos, das características da própria ideia que ele encontrou. Porque o autor não pode apelar a nada fora da ideia, nada no mundo, porque esse ele não sabe se existe. E, por exemplo, o abajur, a ideia de abajur que me vem à mente, não, por exemplo, peguemos, características do abajur. Então, o abajur precisa de uma lâmpada. O abajur pode ser branco, bege, laranja, amarelo, sei lá, azul. O abajur pode ser redondo, pode ser mais esticado, pode ser maior, menor. Bom, nada disso, nenhuma dessas características nos permite intuir que da ideia de abajur, o abajur deve existir, isto é, o fato do abajur ser azul, então o fato de nós pensarmos num abajur azul não garante que ele deve existir. Porque não há nada na qualidade azul do abajur que permita concluir a sua existência. Entenderam qual é o jogo? Bom, haverá então alguma ideia, eu propus esse desafio, né? Que permita, isto é, uma ideia cujas qualidades nos obrigam, a razão nos obriga a considerá-la existente? Esse era o desafio que nos propomos. E o autor dirá, sim, existe. E a ideia é a ideia de Deus. Esta é a resposta. A ideia de Deus que vem à minha mente nos permite concluir sua existência. Por quê? Porque quando nos vem à mente a ideia de Deus, nos vem à mente a ideia de algo perfeito. E justamente este atributo permite que eu conclua que Deus existe. Porque veja bem, a primeira coisa que é interessante notar é que, independentemente de você ser ateu ou religioso, é inegável que você pode pensar um Deus perfeito. Esta é a questão. É inegável que você tenha aí uma ideia de Deus perfeito. Mesmo você sendo ateu, mesmo você rejeitando-a, algo que é inquestionável é que a ideia de um Deus perfeito você tem. E o que Descartes está propondo
é que por intermédio dessa ideia, você pode concluir pela sua existência. Então vejamos. Descartes começou a sua investigação levantando dúvidas acerca das certezas que ele achava que tinha. Não foi isso? E ele concluiu, portanto, que existe porque duvida. Então ele está reconhecendo a sua capacidade de duvidar. Bom, se eu, Descartes ou algum de vocês é capaz de duvidar, isso significa que somos imperfeitos. Se nós duvidamos, é porque não sabemos de tudo. Se nós duvidamos, é porque não somos toda a certeza. Se nós duvidamos, é porque falta algum conhecimento em nós. E, portanto, somos imperfeitos. Pois bem, a questão é que nós, que somos imperfeitos, encontramos dentro de nós a ideia de perfeição. Repito, a ideia de perfeição, a ideia de um Deus perfeito, está dentro da mente de todos nós. Imperfeito que somos, pensamos o perfeito. É inclusive graças à ideia de perfeição que existe dentro de cada um de nós que somos capazes de duvidar. Só somos capazes de duvidar porque existe uma ideia de perfeição com a qual nós comparamos a nossa própria imperfeição. E aí nós chegamos à conclusão que somos imperfeitos. Por quê? Porque há algo dentro de nós que é perfeito. Por comparação, então, dizemos, somos imperfeitos, nos falta algo. Ora, se nós não tivéssemos a ideia de perfeição dentro de nós, nós nunca duvidaríamos do que nós acreditamos que é o certo. Porque nós consideraríamos-nos sempre perfeitos, né? É apenas e tão somente a ideia de perfeição que nos permite, por efeito de contraste, reconhecer nossa imperfeição e, portanto, cogitar. A dúvida só existe enquanto capacidade porque comparamos o nosso estado a um estado que existe dentro de nós, mas que necessariamente não pertence à nossa natureza, digamos assim. Esse é um ponto intrigante da nossa natureza, porque
Se nós somos imperfeitos, como explicar que exista o perfeito dentro de nós como uma espécie de bunker, uma espécie de fortaleza onde nós nos escoramos quando estamos em dúvida? A ideia de perfeição que existe dentro de nós não é uma criação nossa. E quando eu digo que não é uma criação nossa, eu não estou dizendo que não é uma criação minha, do indivíduo. Eu estou dizendo que não é uma criação da sociedade e da humanidade. Porque sempre haverá aquele que oporá o seguinte argumento: não, a ideia de Deus que existe dentro de você, a ideia de um Deus perfeito, foi uma construção social. Mas ora, o que é um conhecimento social, o que é uma construção social, se não uma transmissão ou uma readequação de algo que foi elaborado por outros seres humanos? Porém, nunca houve um ser humano perfeito. Pensa bem. Você diz assim: eu penso Deus perfeito. Aí alguém vira para você e diz: ah, mas isso você só pensa porque os seus pais te ensinaram assim. Você foi educado assim. E aí Descartes diria: mas os seus pais não eram imperfeitos também? E os pais deles também não? E os pais dos pais também não? E a humanidade não é toda feita de seres humanos imperfeitos? Como é que é possível que em algum ponto da história alguém tivesse introduzido a perfeição, sendo que esse alguém não era perfeito e nunca fomos perfeitos? Ora, o único que é possível, que é capaz de introduzir a perfeição dentro de minha natureza, é aquele que é perfeito. A perfeição não faz parte de mim, porque eu sou imperfeito. A imperfeição contamina toda a minha natureza. A ideia de perfeição, a ideia de um Deus perfeito veio fora, veio de fora de mim. Não foi uma criação minha, não me pertence. Algo colocou esta ideia dentro de mim. E, portanto, a ideia de um Deus perfeito existe além de mim, além da minha razão imperfeita, além do meu cogito imperfeito, além da minha alma imperfeita, além do meu entendimento imperfeito. A ideia de perfeição, a ideia de um Deus perfeito, existe fora de mim. Existe independente de mim.
A fórmula, senhores, é simples. É um absurdo que eu, imperfeito, pense Deus perfeito. Ponto final. Se eu sou capaz disso, é porque a perfeição foi colocada dentro de mim. Por quem? Pela própria perfeição. Deus. É um absurdo lógico que eu seja capaz de pensar Deus perfeito. Veja bem, eu não estou dizendo que Deus existe. Eu estou dizendo que é um absurdo que eu, que sou ateu, pense Deus perfeito. Não estou falando que Deus existe. Eu estou falando da ideia de Deus, que todos nós somos capazes de pensar. Você pode negar essa ideia, você pode dizer, eu não acredito em Deus, mas ainda assim você está pensando num Deus perfeito. Isso é um absurdo lógico. Pois somos obrigados a acreditar, não é nem acreditar, usei a palavra errada. Somos obrigados a reconhecer pela razão, pelo raciocínio lógico, pela racionalidade, pelo entendimento, que Deus foi aquele quem colocou a ideia de perfeição e a sua própria ideia dentro de mim. Deus existe e está além do cogito. E mais do que isso, Deus foi aquele que me criou. A ideia de perfeição que existe dentro de cada um de nós é, portanto, o retrato, a assinatura, o carimbo de um grande artista sobre a sua obra. Deus deixou sua assinatura em mim quando me criou. E a sua assinatura é a sua própria imagem de perfeição. A imagem de Deus perfeito é o resquício da minha criação. Deus fez isto por um ato de amor. Porque quando Deus deixou sua ideia dentro de mim, primeiro, Deus me permitiu pensá-lo. Note bem, até agora eu não estou dando nenhum argumento de fé. Eu não estou usando a Bíblia, eu não estou fazendo nada. Eu estou usando o raciocínio lógico. Nós estamos andando e seguindo o raciocínio de Descartes. Lógico, matemático, certo, evidente, claro, distinto. Só estamos seguindo nossa razão. Só estamos nos deixando guiar pela nossa razão natural. Deus é aquele que me permitiu pensá-lo. Mais ainda, Deus é aquele que me permite cogitar, pelo motivo já exposto. Se Deus não tivesse colocado sua ideia dentro de mim, eu não conseguiria reconhecer minha imperfeição e, portanto, não conseguiria duvidar de nada.
E, portanto, se eu cheguei ao tal do penso, logo existo, só foi porque a ideia de Deus estava dentro de mim para me dar o contraste e me permitir reconhecer minha imperfeição. Deus permite que eu cogite. E isso é fundamental no autor, porque o cogito não foi a primeira certeza que o autor encontrou? Depois de duvidar de tudo? Foi. E agora o autor está simplesmente dizendo o seguinte, olha, essa primeira certeza que eu encontrei me permitiu chegar ao fundamento do conhecimento e do universo. Deus. É como se, vamos usar o alfabeto, é como se o cogito fosse a letra B. Quando o autor encontrou sua primeira certeza, ele encontrou a letra B. A era Deus, mas ele ainda não poderia chegar a Deus, porque ele não tinha nenhuma razão lógica para isso. Então ele deu uma volta, ele encontrou B, deu uma volta e encontrou Deus. E agora ele já está dizendo, é A que permite que B duvide. Portanto, é a ideia de Deus que me impeliu, através da razão, e somente da razão, a procurá-lo a partir da consciência do cogito. Portanto, Deus é o princípio do conhecimento. Deus é a única possibilidade de conhecimento. Não existe nenhuma divergência entre a razão e Deus. Pelo contrário, é o pleno uso da razão, desembaraçado de todo tipo de preconceitos é o pleno uso da razão que me permite chegar ao conhecimento de Deus. Deus é um Deus racional. E Deus colocou a razão dentro de mim para que eu possa conhecê-lo e conhecer o mundo. Deus me deu sua imagem para que eu possa conhecer o mundo, para que eu possa sair do isolamento do cogito. Deus fez isso por mim. E Descartes está fazendo tudo isso usando apenas a razão. Vejamos como o autor coloca isso. Tudo quanto se possa saber a respeito de Deus pode ser demonstrado por razões, como ele acaba de fazer, as quais não é preciso buscar em outra parte a não ser em nós mesmos, e as quais apenas nosso espírito é capaz de fornecer. Vamos voltar, colegas, àqueles problemas que nós nos colocamos no final da última aula.
E agora, com Descartes tendo provado Deus, vamos ver como as coisas se tornam mais claras. Primeiro vamos voltar aqui. O que o autor estava buscando? Nas palavras dele, abre aspas. Se a realidade objetiva de alguma de minhas ideias é tal que eu reconheça claramente que ela não se encontra em mim, nem formal, nem eminentemente, e que, portanto, eu mesmo não posso ser-lhe a causa, daí deriva obrigatoriamente que não existo sozinho no mundo, mas que há ainda algo que não existe e que é, mas que há ainda algo que existe e que é a causa dessas ideias. O drama que ele vivia. Enquanto não se encontrar em mim uma tal ideia, uma ideia que a respeito da qual eu posso intuir minha existência. A existência de outras coisas além de mim. Enquanto não se encontrar em mim uma tal ideia, não terei argumento algum que me possa persuadir e me certificar da existência de qualquer coisa além de mim mesmo. Quando Descartes, através do raciocínio, encontra a ideia de Deus dentro de si e a partir dela demonstra que Deus existe, Descartes está vencendo a barreira da subjetividade, do isolamento existencial. Agora, por exemplo, Descartes pode começar dizendo o seguinte: se Deus é perfeito, ele tem todas as virtudes do mundo. Ora, a perfeição é a pura objetividade e a pura verdade. A perfeição e a verdade caminham juntas. E a mais alta verdade e a mais alta perfeição tem um nome, é Deus. Bom, se Deus é todas as virtudes, e se uma virtude inegável é a verdade, portanto, Deus, que é perfeito e plenamente verdadeiro, não pode querer me enganar, nem mentir para mim, nem me pregar peças. Deus é, portanto, o sumo bem. Deus, portanto, não é o Deus maligno que eu cogitei que poderia existir. Não existe um Deus maligno para me enganar, porque o Deus que eu descobri que existe, perfeito, é virtuoso e não viciado. É um Deus que não mentiria para mim. É a verdade. Deus é a verdade. Cai, portanto, o argumento do gênio maligno. Ora, se Deus é perfeito,
E se Deus é a verdade, eu não deveria duvidar da diferença entre o sonho e a vigília. Quando eu estou acordado, eu estou acordado. E quando eu estou dormindo, eu estou dormindo. Deus não seria sacana o suficiente. Aliás, ele não seria sacana de jeito nenhum para me pregar uma peça tão absurda quanto eu existo no sonho e não na realidade. Isso não combina com um Deus perfeito. Além do que, existe mais um detalhe que Descartes no final vai perceber. Ele vai dizer o seguinte: ora, nos sonhos, se vocês repararem, nós não somos capazes de interligar com a memória os sonhos entre si e constituir uma história de vida. Mas na vida real nós somos. Então isso já é perfeitamente necessário para diferenciar o sonho da realidade. Não conseguimos interligar os sonhos entre si. Eles não se sustentam. E a realidade se sustenta. Noto também que é Deus que garante a atemporalidade do nosso cógito. Vocês se lembram que nós levantamos essa dúvida? Se eu digo que existo porque penso ou porque duvido, o fato é que eu não penso e duvido o tempo todo. Isso realmente não acontece com as pessoas. Mas o fato é que também seria um pouco absurdo eu achar que no momento em que eu não estou pensando, ou seja, no momento em que eu estou assistindo Faustão, que eu estou, que eu estou assistindo o Datena, é o momento em que eu não estou pensando. Seria um absurdo que eu considerasse que nesse momento eu deixo de existir. E passo a existir novamente quando estou assistindo às aulas do Leonardo. Então, temos que reconhecer que estamos existindo o tempo todo e que, portanto, estamos pensando de uma forma ou outra o tempo todo. E mesmo se não estamos pensando, continuamos existindo. Por quê? Deus garante a nossa existência enquanto não estamos duvidando. Deus garante que o penso logo existo é sempre. E, portanto, Deus nos sustenta. Não materialmente, né? Como diz esses pastores de algumas igrejas que, olha, vem aqui que você vai ser próspero, vem aqui que você beba dessa água, que tudo vai melhorar, você vai comprar um carro, vai arranjar emprego. Isso tudo é bobagem. Deus nos sustenta existencialmente. É Deus que me permite, por exemplo, através da memória, que a gente consiga reconhecer-nos após parar de pensar. Já pensou nisso? Você está aqui no momento A da sua vida, aí você está lá pensando. Aí você liga no Faustão, parou de pensar. Depois, quando você volta a pensar, você já reparou que você é capaz de lembrar que você estava pensando no ponto A, mesmo tendo um vácuo no meio do caminho? Então, Deus permite isso.
Porque de alguma forma, quando eu pensava no ponto A, esta minha verdade ficava abrigada numa verdade maior, estocada, sustentada. E aí no ponto C, é como se a minha memória compartilhasse uma parte de Deus. Porque, na verdade, o meu ser compartilha uma parte de Deus, não todo, porque eu sou imperfeito. A imperfeição seria como uma falta de Deus. Mas isso eu não pretendo falar agora, eu vou falar na próxima aula. Deus é aquele que me permite afirmar que o mundo existe. Agora foi fundo. Deus é aquele que me permite afirmar isso porque eu não posso acreditar que um ser perfeito seria tão malandro o suficiente para armar um teatrinho macabro, que eu chamo de mundo, e para depois dizer: olha, isso tudo é uma imaginação. Esse Deus que nós reconhecemos a existência não faria um troço desse. Então o mundo existe. Que mundo que existe? Não dá para saber ainda. Ainda não dá para saber. Deus garante a existência do mundo, mas Deus não nos deu o mundo pronto. Ó, esse é o mundo aí. Não. Deus quer que a gente use nossa razão para chegar à sua essência. Notem que nesse ponto, o que é interessante é que Descartes acaba de fazer de Deus uma ponte entre o homem e o mundo. E eu diria até entre o homem e os outros homens. Deus é uma certeza sustentável o suficiente a ponto de que eu possa garantir que você do outro lado da tela existe. Que você que manda a mensagem existe. Que você com quem eu convivo existe. Ainda não consigo entrar no seu pensamento. Veja, mesmo se você for um neurocirurgião e cortar a cabeça do sujeito, você não vai ver o cogito lá. Você vai ver um cérebro. Você vai ver sangue, você vai ver matéria. Você não vai ver a alma. E nem vai ver o cogito. Mesmo que você enfie tua cabeça no cérebro do sujeito, você não vai encontrar o cogito. Acredite em mim. Portanto, a observação do mundo e dos outros homens, a condição de validade dessa observação depende da existência de Deus. Veja que Deus e ciência não se contrapõem. Pare para pensar numa coisa. Um cientista, um biólogo, ele pega então uma matéria que ele quer estudar, uma célula, sei lá o quê, e põe num microscópio. Ele pega, por exemplo, uma aranha, e ele abre a aranha para ver o que tem dentro. Ele está olhando. Bom, aí ele vai dizer assim: a aranha tem aqui um órgão dentro dela que produz o veneno. Ora,
Ele viu isso acontecer. Mas Descartes não tinha chegado à conclusão que os sentidos não são uma fonte segura de conhecimento? Qualquer coisa que esse biólogo diga a respeito da aranha está fadada à incerteza. Porque os sentidos não são uma fonte segura do conhecimento. A não ser que a gente percorra todo o caminho que Descartes percorreu para chegar aqui à conclusão que Deus existe para me dar alguma garantia de que isso que eu estou observando é o mundo real. E mesmo assim não há, porque ainda assim eu tenho que usar o meu entendimento. Então notem que Deus dá uma base para a ciência repousar em cima. É nesse sentido que a filosofia serve como um sustentáculo ao restante do conhecimento. Note que Descartes está fazendo, por enquanto, ele está construindo a base da pirâmide. E, portanto, para Descartes, toda esta oposição que existe entre Deus e ciência, que gera um grande debate, é uma grande bobagem. Porque a ciência precisa de Deus para legitimar, inclusive, a observação do mundo. E mesmo a matemática, como nós vimos na hipótese do Deus maligno. Né? Peguemos, por exemplo, um astrônomo. Ele vira para você e diz assim: olha, a órbita de Plutão demora, eu não sei quanto, não tenho a menor ideia, digamos 50 anos, vai. A órbita de Plutão demora 50 anos para dar uma volta inteira no Sol. Eu não tenho a menor ideia de quanto é, 50, 60, 80, sei lá. Digamos que seja 50. Então ele te diz isso. Demora 50 anos. Como é que ele chegou a essa conclusão? Certamente não foi observando Plutão. Né? Ele não ficou lá observando durante 80 anos para quando ele terminar a volta falar, aí, terminou, então eu posso garantir. Não. Foi pela matemática. Ele fez o cálculo aqui da velocidade do planeta, tal, não sei como eles fazem isso, fazem o cálculo e concluem, olha, ele vai percorrer esse caminho baseado na força da gravidade, no empurrão que eles vão receber, tal, vai percorrer, vai demorar tanto tempo. Ora, se nós não chegarmos ao conhecimento de Deus, quem me garante que não existe um Deus maligno que te engana quanto a isso? Que te faz acreditar, por exemplo, que o universo tem que ter alguma regularidade. Isto é, que a lei da gravidade necessariamente precise ser respeitada. Que os planetas não podem, no meio do caminho, simplesmente começar a percorrer, de acordo com qualquer outra lei, outro tipo de movimento. É nesse sentido que a filosofia serve como um sustentáculo. O Deus aqui é o Deus razão, né? É o Deus razão. E por isso é que ele é tão próximo à ciência. Porque se a ciência busca um conhecimento baseado em uma sequência de razões, Descartes também está provando Deus com base em uma sequência de razões. Só que é a sequência inicial. Se essa sequência inicial não existir, todo o resto está descartado. Daí a importância disso que Descartes está fazendo. No final das contas, Deus é a ponte entre o eu que pensa e o mundo. Porque se Deus não nos permite
100% de objetividade, dizer o seguinte: isso daqui é uma caneta, a ponta é azul, a tampinha é transparente, a ponta é azul, o tubo é transparente. Se Deus ainda assim não permite isso, Deus pelo menos permite, reconhece Descartes, dizer o seguinte: o mundo existe. Isso já é um grande alívio. O mundo existe, ele está aí, basta saber o que ele é, mas ele existe. Basta que a gente use a razão para investigar o que ele é, o que são os objetos, mas ele existe. Por quê? Porque Deus existe. Por quê? Porque Deus perfeito não me pregaria uma peça tão grande a ponto de me fazer acreditar que o que eu penso que é o mundo seja apenas uma imaginação. Esse é o ponto. Da mesma maneira e pelo mesmo raciocínio, o meu corpo existe. É interessante que Descartes, ele vai, por exemplo, ele vai, em algum momento do texto dele, dar indícios de que o corpo existe, de que o mundo existe. Ele chega a fazer isso. É como se ele dissesse assim: pô, você põe a mão no fogo, eu duvido que alguém com a mão no fogo esteja duvidando de que Deus existe, de que o mundo existe. Ah, o mundo não existe? Então põe a mão no fogo para você ver. Então Descartes chega a fazer coisas como essa, né? Ele não dá esse exemplo, mas coisas como essa. Então, mas ele diz sempre o seguinte: olha, tudo isso são indícios. Indícios, não há 100% de garantia. E veja que se não há 100% de garantia, eu estou desobedecendo o método. Por isso é que ele falou do método no começo. Preciso ter 100% de garantia. Então, 100% de garantia tem que ter Deus. Para ter 100% tem que ter Deus. Ah, mas o que o mundo é? Não sei. Mas para ele existir tem que ter Deus. Se Descartes está dizendo que o corpo existe, e se ele já lá atrás provou a existência da alma, nós chegamos aqui ao famoso dualismo, que outros filósofos também, como por exemplo Platão, que dizia que o corpo existe, a alma existe, e agora também Descartes está dizendo: existe um corpo e existe uma alma. Mas claro, quem é a soberana? A alma, a razão, o entendimento, que inclusive controla o corpo. E deve controlar o corpo. Corpo e alma, até certo ponto, são independentes, mas são interligados. E nesse ponto, Descartes, que em algum momento da sua vida estudou muito o corpo humano e dissecação de animais, tal, anatomia, mesmo que não tivesse esse nome, Descartes vai dizer assim, porque uma das perguntas interessantes para fazer para Descartes é: tá bom, se o corpo e a alma é interligado, onde que fica a interligação no corpo? Qual que é a parte do corpo que interliga a alma e... Qual que é? É a unha? É o meu braço? Qual é a parte do corpo? E Descartes vai dizer que é uma tal de glândula pineal. E essa glândula existe de verdade no cérebro. Ninguém conseguiu ainda notar que essa glândula faz uma conexão entre a alma e o corpo. Mas de fato ela existe, está lá no centro, quase que no centro do cérebro. Pesquisa na internet, glândula pineal. Descartes achava que essa glândula era o órgão que fazia a conexão entre o corpo e a alma. Para terminarmos,
gostaria de concluir com esse ponto, fechar a questão com esse ponto. É um erro acreditar que, para Descartes, o cogito é o fundamento de tudo, da existência. Não é. A grande importância do cogito para a filosofia de Descartes é que ele é o único ponto de partida possível para tornar possível o conhecimento, o acesso a certezas. Então ele é o ponto inicial de investigação. O único ponto possível de iniciação de uma investigação filosófica e, portanto, científica. Sem o cogito não teríamos chegado a lugar nenhum. Agora, não é o cogito o fundamento de tudo. Porque, como eu usei o exemplo do alfabeto, Deus é o fundamento de tudo. Isso se explica porque Descartes era um cristão abnegado e, desse ponto de vista, vocês percebem que a ruptura entre Descartes e os medievais não foi tão abrupta quanto se parece para algumas pessoas. Porque, como vemos, como entendemos, inclusive nessa aula, Deus, inclusive, é aquele que sustenta o cogito. Essas são as conclusões naturais e lógicas da filosofia cartesiana. Só consequência lógica. Perfeito, garotos e garotas? É isso aí. Na próxima aula tem mais. Paro por aqui. Nos vemos depois. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.